E aí, nesse tempo todo aí, vocês, né, tiveram toda essa vivência, todo esse aprendizado, né? Vocês, com certeza, claro, não vão conseguir aqui colocar Não. a tempo todas as histórias, mas depois, enfim, vocês chegaram num tempo mais difícil das vossas vidas, que vocês acho que nunca imaginaram, que foi onde a Estela passou por um momento de uma enfermidade, né? Então, queria que você me contasse um pouco mais quando que você descobriu, como que foi, né? Como que ficou a fé de vocês, né? Eu sei que, né, o tempo também não nos ajuda aqui, mas dá aí Sim. uma resumida para o pessoal. Sim, foi no início de 2019. Eu estávamos lá por alguns anos no CFNI, né, no Cristo para as Nações, e eu já tinha estudado. Foi muito bom, aprendi muita coisa, trabalhar, assim, trouxe muita transformação para mim, entender o trabalho com crianças, como eles fazem lá, o americano faz. E aquilo trouxe muito entendimento, conhecimento, abriu mais ainda a minha visão de como trabalhar com famílias. E eu me envolvi com aquilo, né? Eu queria mesmo, assim, eu me mergulhei, que eu queria aprender e vivenciar aquilo. Mas aí no ano de 2019 eu descubro essa doença, começo a ter uns sintomas e eu descubro o câncer, né? O câncer de mama. E ali começou um processo muito difícil, de eu não entender por que aquilo estava acontecendo, né? Então, eu acho que isso, muitas pessoas em diferentes situações passam por isso, né? Você passa situações na sua vida que você não entende o porquê você está passando. E aquilo aconteceu comigo. Eu fiquei assim em choque, estado de choque, sem entender por que eu estava passando por aquilo. E uma coisa assim muito importante que naquele momento você entra em conflito com Deus, a sua fé é abalada e Deus é um pai tão perfeito, um pai sarado que ele pode lidar com a nossa frustração. Então, às vezes a gente aprende assim, ai, não vou falar isso para Deus, mas ele está vendo o meu coração. Ele é um pai que vê todas as coisas. Ele viu ali o meu desespero, a minha frustração. E eu lembro que um dos primeiros dias que eu descobri a doença, eu ah, fui num lugar ali no Cristo para as Nações que chama Casa de Cura. Não é uma igreja, mas é um lugar que estudantes, um departamento dentro do Cristo para as Nações, um departamento que estudantes podem ir diariamente para receber oração, para serem ministrados, para receberem ajuda. Porque muitos ali estão fora das suas nações, longe das suas famílias. Então a casa de cura é como um apoio espiritual para estudantes ali. E eu fui naquele lugar e o líder daquele lugar, ele orou por mim. E naquele momento que eu recebi a oração, eu já comecei a chorar muito e o Senhor me deu uma visão. Eu vi um riacho, assim, tinha pedras assim do lado, um riacho de água limpa, e eu estava assim como se fosse deitada naquele riacho e eu jogava aquela água sobre a minha vida, sobre o meu corpo. E eu entendi que aquela água era Jesus, era a palavra e aquilo, e eu precisava naquele momento me voltar mais do que nunca para Jesus e para a palavra. Claro que foi um processo ali, né, de 2 anos de cirurgia, tratamento, quimioterapia, assim, muito joelho no chão, precisando do apoio da minha família. Eu tive apoio dos meus pais, apoio do Vitor, apoio de amigos que eu fiz ali no CFNI. E, claro, muito forte mesmo foi o apoio dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, para mim voltar mesmo a Jesus, aquela água, né, como diz a palavra, né, água que lava, água que purifica. Então eu me voltei muito a Jesus naquele momento e para que eu pudesse receber a cura, porque nós temos aprendido que cura pode ser instantânea,
mas cura também pode ser processual. E a minha cura foi um processo. E ali foram um processo de 2 anos para receber a cura do câncer. E eu sou curada. Hoje eu posso falar que eu sou curada. Deus, glória a Não tenho Deus. mais nenhuma enfermidade, nenhuma doença. E naqueles anos ali, eu vi o cuidado de Deus na minha vida, através de pessoas, de médicos, de enfermeiras, de onde eu passava, porque eu não sei, né? Você pode estar passando situações na sua vida que você sente solidão, sente-se sozinho, e eu me senti. Ali mesmo com o apoio da minha família, do Vitor, de amigos, quando você entra no hospital, você está numa sala de cirurgia, você está numa sala de exame, você se sente sozinho. Ninguém vai entrar para fazer uma ressonância magnética com você. Sim. Ninguém vai entrar para numa sala de cirurgia e ver os médicos na sua cara junto com você. É você sozinho. Então, naquele momento, eu senti mesmo o cuidado de Deus, eu senti o sobrenatural de Deus, com a palavra, assim, uma palavra. Eu sempre orava, Senhor, prepara uma enfermeira que tenha compaixão, um médico que tenha compaixão. E Deus sempre colocou pessoas naqueles momentos de solidão que abençoaram minha vida, que cuidaram de mim com amor, com carinho. Você teve junto com o pai lá 3 vezes? 3 vezes. Mas esteve com a gente. a primeira vez ele já pegou você nessa situação de enfermidade ou não? Foi na segunda? A primeira vez que ele foi pra lá foi em 2016. Ele passou um final de ano. Não sei se os irmãos até lembram da igreja que eu fiz um vídeo com ele de lá, que ele mandou uma mensagem de final de ano para a igreja por vídeo. Nossa, não lembro. Eu tenho esse vídeo editado, guardado até hoje. Aham. Ele falou de lá e foi passado na igreja aqui no culto do final do ano. Tem esse vídeo guardado? Tenho esse Puxa vídeo vida, guardado. manda pra mim. Linda Vou mensagem. mandar. Muito linda a mensagem Muito que ele linda falou. mensagem. Ele estava assim dentro, né? O Christ for the Nations, ele tem lugares que mostram bandeiras, nações da terra, porque eles oram muito pelas nações da terra. Eles querem ver as nações confessando o nome de Jesus. Legal. E eles enviam Bíblias, a palavra de Deus, para muitos lugares. Olha Eles só. sustentam igrejas em lugares que são proibidos. Aham. Eles têm missionários que enviam Bíblias, passam a Bíblia escondido, Olha sabe, em só. lugares que não pode mesmo. Então, ter o evangelho. Então, você é muito impactado de ver pessoas com testemunhos fortes, assim, que fizeram tipo um contrabando da Bíblia mesmo. Olha Então, só. você vê essa realidade. Né? Então, você é transformado passar por um lugar daquele. E aí a gente gravou esse vídeo em 2016, ali numa área que tinha um mapa mundi até atrás, falando assim, vá, portanto vá para as nações. A gente gravou esse vídeo. Foi então essa primeira vez que eles foram lá, 2016, passaram o Natal lá com a gente. Eu lembro, eu falei para os irmãos, né, que a gente, o campus do Cristo para as Nações fica num dos bairros mais violentos dos Estados Unidos, que é no sul de Dallas, que chama Oak Cliff. Né? Ele é o segundo bairro mais violento dos Estados Unidos, só perde para o Brooklyn, em Nova York. Então, no dia 31, quando tem a celebração dos fogos, lá não tinha fogos só, era tiro de tudo quanto é calibre voando. Exatamente, que era um bairro muito Perigoso. Seu pai ficou tão assustado, Sério? porque era assim, algo assustador. E aquele Assustador. ano foi o pior ano Sim, era de tiro. Olha só. desde Cerrojão, tiro. Era Eles davam tiro, e pra tiro de cima. AR-15, tiro de arma pesada. Puxa Então, vida. é tão perigoso esses momentos lá que a gente tinha que alertar todas as famílias Aham. a não sair, a ficar dentro de casa. Uma que é muito frio, Sim. geralmente está fazendo 0 graus, temperatura negativa, porque lá o inverno é no final do ano, é o hemisfério norte, é o oposto daqui, né? Hoje aqui nós estamos no inverno, começo da primavera, lá nós estamos terminando o verão para entrar no outono. É sempre o oposto. Sempre oposto. Então o pessoal já não sai muito, mas lá e a gente tinha esse cuidado de não sair por causa de tanto tiro que estava tendo. Então seu pai, eu lembro que ele ficou assim bem assustado. Então 2016 a primeira vez, 2018, 2 anos depois, eles foram para passar férias Que é onde eles viajaram para Califórnia. para Califórnia. A gente fez Isso. uma viagem bem bonita para Califórnia. A gente foi Foram bem visitar o gostoso. Grand Canyon. Isso. Ah, Foi legal. Essa foi a viagem que a gente arrastou eles assim na marra para tirar eles daqui E quase. onde tem uma das fotos
com a mãe. Será que é esta que tá no meu celular? Sim, que ela tá sorrindo. Num jardim. Sim, ela É um jardim de fundo, Isso. tudo amarelado. Isso, é isso É um mesmo. campo, É como um se fosse campo, um campo de flores. É, um campo de flores. Ela ficava encantada de ver as flores. É. A E seu pai folhagem. estava na época das palmeiras, né? Ah. Então, cada lugar que nós parávamos, ele via uma palmeira. Ó, essa daí é do tipo... Bonitinho. Essa é do tipo tal. Ó, a semente dessa é difícil. A gente tinha aula de botânica, né? Através da viagem com ele, né? Ai, meu Deus Então, do essa céu. 2018 foi a segunda vez que nós tivemos essa oportunidade de viajar com eles. Foi um tempo muito precioso. Mas a né? segunda viagem você já estava... Aí a terceira viagem, daí foi, né, em 2019, ele vem, mas ele fica especificamente para orar por mim, aí ele ministra a minha vida. Tá, mas na segunda viagem você não estava ainda Não. Você não tinha descoberto. Não, Foi na terceira viagem. a terceira Tinha sintomas. Em 2018, ela já tinha tinha sintomas. sintomas, que alguma coisa já não estava Estava bem. certo. E eu, assim, meio que deixei aquilo de lado. Por favor, não façam isso. Se você sente alguma coisa, te incomoda, vai ao médico, não deixe passar. E eu não fiz isso. Tanto também por estar, assim, ocupada, sabe? Você não quer parar a sua vida para pensar nisso. Uhum. Então, eu deixei aquilo de lado. E eu vejo aí o livramento de Deus também. Esse foi um dos Um dos maiores livramentos de Deus. Porque tem pessoas que deixam, né? Não vão atrás. E quando vai ver, aquilo é É tarde, tarde demais. demais. Tarde demais. Então, tá aqui o meu... né, na minha experiência, não façam isso. Se você sente alguma coisa, procure um médico imediatamente. E foi até interessante, abrindo parênteses aqui, Jô, na história que a Estela passou, nós tivemos nesse processo, né, de cirurgia, ir para o hospital, nós fizemos um GoFundMe, né, que a gente tinha que dar um pagamento de entrada para ter a cirurgia, porque lá não existe SUS, né, lá tudo é pago na saúde, então foi um desafio muito grande. E com todo esse desafio, a gente viu a mão do Senhor cuidando de nós em cada etapa. Mas foi muito choro, foi muito, né, desespero muitas vezes, né, de pensar o que poderia acontecer. Mas, abrindo esse parênteses, quando nós postamos esse caso, que a Estela estava passando por isso, uma das estudantes que estavam ali, uma mãe, né, ali, uma mulher de família ali, com a família, viu esse post nosso e aí ela falou, deixa eu ver se tem algo. Ela fez o exame do toque, né, no toque na mama dela, ela descobriu ali um caroço e correu para o médico, foi ver, ela descobriu que tinha um câncer extremamente agressivo e graças a esse exame que ela fez, esse autoexame, ela descobriu a tempo e ela sempre fala para a Estela, você salvou minha vida. Ela Olha fala isso, só. Você salvou minha vida. Você salvou minha vida. Quando eu vi o seu post lá, que eu fui fazer o autotoque, né, o autoexame, e você salvou minha vida. Então, mulher, se cuide. Faça o exame, o autoexame. Né? E aqui para os homens também, né, não tenha vergonha. Não tenha esse preconceito, essa coisa é uma besteira, uma bobagem muito grande. Cuide, né? Se cuide. Chegou o tempo de fazer o exame. Vai se cuidar. Hoje tem tanta tecnologia, né, tão fácil. Então não deixe passar o tempo. Não deixe passar o tempo. Né? Porque isso é muito importante. Deus nos dá, né, a sabedoria. Sim. Né? Deus nos dá o discernimento, a sabedoria. Então, isso foi uma experiência assim, muito incrível Muito que a gente incrível. viveu. Outra experiência também muito incrível, que quando daí eu descobri e né, comecei a tratar, eu trabalhava e enfim, eu não pude mais trabalhar e assim, pessoas vinham na minha porta assim e falavam assim, e não eram pessoas que sabiam do que estava acontecendo. Um detalhe muito importante, pessoas vinham e davam uma oferta. Davam ali, olha, eu senti do Espírito de abençoar a sua vida. Então eu vi assim Deus trazendo como anjos que vieram, cuidaram da gente assim. Pessoas que abençoaram a gente. O salário que eu deixei de trabalhar era pessoas com a oferta assim repôs o mesmo valor, nunca Olha era só. mais. Era o cuidado de Deus, era como se fosse um maná. Nunca faltou. Nunca faltou. Nunca faltou. Mas eu vi assim pequenas coisas, o cuidado de Deus com uma compra, uma oferta.
e assim sustentou a gente naquela fase difícil. Então, no vale da sombra da morte, Deus cuidou da gente Sim. ali, tanto enviando pessoas nos hospitais, enfermeiras, médicos, como também irmãos que nos abençoaram, cuidaram de nós. Então, aí em 2019, que foi a terceira vez que eles foram, já foi especificamente por causa do que estava passando com a sua irmã. Então, eles foram lá um pouquinho antes dela fazer cirurgia. Uhum. Então, seu pai ficou lá uns 15 dias, né? Ministrou muito a gente, a Estela. E aí voltou por causa da igreja, claro, né? Ele não largava por nada, né? Sim. E a sua mãe ficou lá um bom tempo com a Estela, né? Depois da cirurgia, ficou lá uns 45 dias, que foi um Sim. tempo muito precioso, Olha, né, Estela? 45, nem eu lembrava mais. Sim, foi bem especial, porque ali foi assim, se eu posso, os irmãos que conhecem a minha mãe, né, conhecem o jeitinho dela, ali eu recebi como se fosse um discipulado pessoal todos aqueles dias. Uhum. Todas as manhãs ela levantava, ela já orava e Deus dava uma palavra específica para ela para cada dia. Então, se ela ficou 30 dias, foram 30 dias de palavra. Eu não lembro agora exatamente os dias, mas ela, como se ela escrevesse algo fresco do que o Senhor dava para ela. Cada manhã ela falava: Bom, Estela, vamos sentar agora? Tem algo novo para você da parte de Deus. E ali ela ministrou meu coração. Então, ela foi a minha pastora. Eu falei para ela: Mãe, você é a minha pastora. Ela, ai, estou honrada. Eu falei, sim, mãe, você é a minha pastora. Eu recebi. O meu entendimento abriu tanto ali, para assim, eu não conseguia nem muito vê-la como mãe, Uhum. porque ela foi a minha pastora ali. Porque eu Olha recebia uma palavra da parte de Deus específica para aquilo que eu estava passando. E aí a gente orava juntas, aí ela preparava uma comida. Foi uma mãe, foi uma pastora, uma cozinheira, uma amiga. Foi assim especial demais, que eu nunca na minha vida vou esquecer o cuidado que eu recebi dela naqueles dias que ela teve ali comigo. E ela deixou um diário com uma palavra específica para cada dia. Tem a data e uma palavra da parte de Deus para cada dia que eu estive ali com ela. Foi muito especial. E uma oração, uma intercessão, porque assim ela era. Né, uma mulher de oração, de intercessão. Sim. Ela guerreava. Então, ela estava ali na minha casa, ela se colocou no muro, como uma atalaia vigiando a minha casa. Uhum. E ela me puxava, Estela, vamos vigiar. Gente, eu tenho uma lembrança dela tão linda, se você... Talvez ninguém sabe disso. Tinha uma música, porque minha mãe amava música, ela amava inglês, música em inglês. E ela ali... ela falava assim, Estela, vamos pôr louvor, tal. E tinha uma música que uma moça, que era estudante do CFNAI, gravou. Uma hora eu mostro para as meninas aqui que está nos bastidores. Ela era uma música de guerra, para combater mesmo as trevas. Uhum. E ela falou, Estela, gostei dessa música. Eu comecei a traduzir para ela aquele cântico de guerra. E ela falou, Estela, vamos ficar aqui. E na minha salinha tinha uma mesinha de centro. E ela falou assim, Estela, vamos guerrear. E ela puxou a minha mão e fez a gente andava em círculo, em volta da mesinha, declarando, porque aí ela entendeu a música, né? Eu traduzi, ela falou, meu Deus, essa palavra tem que ser declarada aqui dentro. Olha E a só. gente começou a andar em volta da mesinha, declarando aquela palavra, aquela música, aquele cântico de guerra, porque o louvor também ele é guerra. Ele é guerra contra as trevas, ele é guerra contra o mundo espiritual. Por isso que nós temos que, se você for ler os Salmos, vai falar para você com instrumentos, Sim, com a sim. sua voz, se levantar. Vem agora no meu coração aquela passagem que eles rodeiam, né, o muro com cânticos, né, Jericó. E a gente fez aquilo, a gente guerreou, né, com a instrução dela. Foi muito lindo. Eu vou mostrar para as meninas depois a música. E eu tenho foi muito marcante isso, esse cântico de guerra que a gente declarou na minha casa, né? Então a gente levantou a bandeira da vitória. E detalhe, irmãos, as meninas aqui,
o cântico de vitória, essa palavra de vitória não era só para minha casa, o tempo inteiro ela estava em intercessão Sim. pela igreja. Diariamente, mesmo ali na minha casa, a intercessão era diária pela igreja, pelo meu pai, pelos meus irmãos, era diária. Ela era mesmo uma guerreira de oração. E ali, aquilo foi fundamental no meu processo de cura. Então, se eu posso deixar essa mensagem para você, guerrei pela sua casa. Guerrei. Então, não importa a luta que você está passando. Guerrei. O Vitor saía, a Ellen saía para a escola, a gente começava a guerrear. Então, aí sua esposa, seu marido sai para trabalhar, guerreie na sua casa, declare. Ela falava assim, vamos levantar a bandeira da vitória nessa casa. Ela falava muito isso. Sim. Então, faça isso, levante a bandeira de vitória na sua casa, não importa a circunstância. Declare a palavra de Deus, é o que ela fazia.